A paz do Senhor, meus irmãos. Eu sou o Diácono Marques. Estou aqui hoje com a ilustre presença do nosso evangelista André. Nós estamos hoje gravando esse vídeo sobre perguntas e respostas, e alguns vídeos nós vamos fazer aqui para que vocês possam entender o que nós pensamos e a interpretação que nós temos a respeito desses assuntos na Bíblia Sagrada. Então fique conosco. Não esqueça de deixar o seu like, não esqueça de comentar aqui uma sugestão de estudo para que a gente possa gravar também futuramente. E com certeza, eu tenho certeza absoluta que esse estudo vai abençoar a sua vida. Amém? Deus abençoe. Então a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para o evangelista André é o seguinte: evangelista, como é que eu consigo saber o chamado de Deus para a minha vida? Mediante a palavra de Deus, todos nós temos um chamado. Isso aí é um fato. Todos nós temos um chamado. O problema é assim, como identificar qual é a minha função no meu chamado? Essa é a especificação mais assim contundente que a gente tinha que encontrar na onde isso? Ao nível das Escrituras Sagradas. Por muitas vezes Deus, Ele nos chama e chama realmente. Só que assim, nós não conseguimos entender qual é a nossa função. A especificação do chamado do apóstolo, ele tinha uma especificação que se fala em Atos dos Apóstolos. Como era que a pessoa escolhia um apóstolo? Ele tinha que ter participado do batismo. Critérios, né? Eram critérios. Eles tinham que ter se participado do batismo, eles tinham que ter andado com Cristo Jesus, eles tinham que ter acompanhado Jesus desde o seu ministério batismal até a ascensão da sua morte. Então isso aí já era uma credencial que um apóstolo tinha que exercer para ele ser apóstolo. Então você já vê as credenciais para o apostolado. Quando você pegar Atos capítulo 6, existem ali as credenciais para você exercer a função do diácono. É interessante aquelas funções, por quê? Porque os apóstolos ali, eles estão no ministério da palavra, da forma que a Bíblia fala, só que ele fala assim, não é bom que nós deixemos a palavra para servir a mesas. Então ele olha para as pessoas, para os discípulos que estavam ali presentes e diz assim, vão e escolham dentre vocês homens de boa reputação, moderados e cheios do Espírito Santo para a gente exercer neles esse grande ministério. Então, as funções é uma função que nós temos que ter esse entendimento que Deus já nos deu, que as pessoas têm que reconhecer isso também em nós. Então, a gente já vê uma especificação assim, por exemplo, como é que eu poderia escolher um diácono? Ele tinha que ser o quê? Cheio do Espírito Santo, apto a ensinar, e que tivesse boa o quê? Bom testemunho. Boa reputação. Então, se eu tenho essas especificações, eu estou sendo chamado para algo. E uma coisa que é muito importante, o reconhecimento da comunidade cristã. Quando você pega Atos capítulo 16, você observa que Paulo, quando ele conhece a Timóteo, a Bíblia ela é enfática em dizer que Timóteo ele tinha bom testemunho dos da sua nação. Isso é reputação. Então, o chamado ele vem a partir daí, né? Para o chamado pastoral. Como eu sei que eu tenho essa função pastoral? Existem três especificações da Bíblia que é bastante contundente. Primeiro, nós temos que entender que o chamado pastoral, que Atos dos Apóstolos fala no seu capítulo 20, versos 17 e 28, ela fala que quem constituiu bispos, que são supervisores do povo de Deus, foi o próprio Espírito Santo. Isso aí é um fato. Sim. Tem que vir da vertical o chamado, principalmente esses chamados funcionais. Tem que vir da vertical. Mas aí ainda existem outras especificações que a gente temos que entrar. É como Deus está passando nós por uma peneira para poder você exercer um ministério muito glorioso diante de Deus. Porque é um ministério de supervisionar e de ser embaixadores de Cristo Jesus aqui na Terra. Então a primeira especificação é essa. O chamado, quem tem que dar realmente, é direcionado diretamente pelo Espírito Santo de Deus. Qual é a segunda especificação? Aí foi a que eu falei de Atos capítulo 6.
que houve também em Atos capítulo 1, o reconhecimento da sua comunidade, em meio à sua obra que você vem executando dentro da sua comunidade. As pessoas têm que observarem para você e dizer assim: você é um pastor, você tem um chamado. Você tem um chamado pastoral. É a igreja que indica, é a comunidade que indica, entendeu? Então, aí agora existem as especificações mais criteriosas, que é justamente Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 1. O que é que diz aqui em Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 1? Diz assim: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Então, assim, o desejar o episcopado, todo mundo pode desejar. O problema não está no desejo de querer ser, não está nisso. O problema está, eu me enquadro nessas características. Porque se não enquadrar, você não tem o chamado. Não tem a qualificação total. Porque o episcopado aqui, ele significa supervisor. Supervisor de quem? Do rebanho de Deus. Não tem jeito. Que aí, no caso, a Bíblia ela não vai fazer a separação do bispo, do pastor e presbítero. Ambos são a mesma pessoas. Interessante. É a mesma pessoa. Não existe essa separação. Nunca existiu. Elas são as mesmas pessoas. Agora, repare. Convém, pois que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro e apto para ensinar. A primeira especificação dessas características é essa. Quais são as segundas? O que é que ele diz mais? Não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância. Todas essas qualificações, ela tem que estar harmonizada à sua função que você vai exercer. Você não pode deixar de ter nenhum critério desse, porque senão você não entra na especificação funcional do episcopado. Só que quando Deus dá esse chamado, aí o que as pessoas não conseguem entender, Marcos, é que eu fui chamado, parece que as pessoas só é chamado para o pastoreado, mas não é. As outras funções são tão importantes como é o pastoral, entendeu? Sim. Só que assim, às vezes você quer o pastoreado, mas você não tem a especificação, as credenciais para exercer. E o que é que acontece? O bolo dentro do ministério de Deus. Então existe aquela toda distorção a respeito disso, porque você não consegue identificar para que você foi chamado. Chamado você foi. Agora o porquê e para quê? Você pode ter sido chamado para exercer um ministério de missões, do diaconato, que é um ministério importantíssimo. Um semestre, né? Um semestre. Imagine uma pessoa que não tem o chamado, porque o chamado para semestre é um chamado que é dado ao ensino. Se o seu chamado é ensinar, haja o quê? Dedicação. É o que Romanos 12:6 fala sobre isso. Então, cada um tem que identificar qual é a função, qual é o chamado que você tem. Mas dentro das especificações bíblicas, eu penso dessa forma.